então, vamos dizer assim, definido o projeto urbanístico, tá? A continuidade das ruas, por exemplo, então você também define as bocas de lobo, isso é bastante importante, das galerias de águas pluviais, para onde ela vai, né? De acordo com o projeto topográfico, você tem o caimento, e aí você sabe que você vai, claro, jogar as águas de forma a cair, né? A caída do terreno vai te levar essas águas pluviais, e aí você vai também ter todo aquele cálculo de bacia, saber a quantidade de água que vai cair naquele loteamento, para que você dimensione, por exemplo, o projeto de drenagem. Então, nesse momento, você já começa a ter os outros projetos. Então, depois de definido o projeto urbanístico, né, teoricamente, assim, o projeto urbanístico se define e a gente faz os outros. Pode acontecer, de repente, você fazer um projeto de drenagem e perceber que você tem que mudar alguma coisa do urbanístico. Pode acontecer. Com a experiência, a gente, na hora que está fazendo urbanístico, a gente já está enxergando os outros projetos. Então, projetos de pavimentação, por exemplo, né, de guias e sarjetas, né, aonde vão estar, as bocas de lobo, da drenagem, a rede de água potável. Então, existe um dimensionamento para, dependendo do número de lotes, você vai ter, por exemplo, um dimensionamento através, por exemplo, 6 pessoas por lote. Então você tem o consumo diário, né? Eu estou aqui para falar como calcular isso, que a gente pode até falar numa outra webinar, numa outra live. Só que eu estou já dizendo que existe tudo cálculo, não é a olho, a gente vai calcular exatamente a necessidade, a demanda de água para que calcule o dimensionamento da tubulação, por exemplo, da água potável, conforme o número de lote, o número de pessoas que vão morar ali naquele novo loteamento. E aí então você vai ter essa distribuição de água potável. Assim também, claro, para o esgoto, você também tem todo um dimensionamento diante de quantidade de pessoas e aí diante de lotes, dependendo do tamanho do lote, né, dependendo da utilização da área. Por isso que é importante saber a lei de zoneamento. Às vezes, por exemplo, em situações onde a gente tem perto de mananciais, de locais onde tem água, né, surgimento de água, nascentes de água, a gente tem lotes maiores, por exemplo, lotes de 1.000 metros quadrados, não pode ser feito lotes menores de 1.000, porque precisa ter bastante área de permeabilização. Então, nesse caso, normalmente vai ter menos pessoas morando nesse local, e então o seu dimensionamento tem consequência desse fato, ok? Então, esgoto é isso aí, muitas vezes eu não digo, mas é preocupante quando na análise de viabilidade a pessoa não percebe que de repente você está num bairro baixo e que você tem que fazer uma estação elevatória de tratamento, né, ou mesmo um tratamento do esgoto. Precisa tomar cuidado, porque tudo isso são custos que vai ter e que você tem que considerar. Se você falar, não, é viável com isso, você vai enfrentar, vai fazer, o seu lote vai ter preço, né, vai ter um preço que pague esse valor que você acrescentou, que o duro é quando você agrega valor, ou seja, tem, por exemplo, bombeamento de esgoto, então fica um lugar baixo, tem que bombear o esgoto, né? Ou você tem que fazer o tratamento do esgoto. Então, pagam isso na hora de ter o preço final, vão pagar por esse valor que você acrescentou? Então isso é importantíssimo, logo na viabilidade você já perceber isso. E se não percebeu na viabilidade, nesse momento você vai perceber muitas vezes que, de repente, você tem que verificar um pouquinho mais essa possibilidade da viabilidade. Então, aqui nós falamos sobre esses projetos, galerias, água, esgoto, e eu tenho também a pavimentação, guias e sarjetas, que normalmente é a pavimentação asfáltica, né, bituminosa, mas a gente também tem feito aquelas pavimentação também de tipo de concreto intertravado, né, que são aquelas peças que a gente coloca. Tem algumas vantagens de permeabilização do solo, tá? Ela é mais ecologicamente correta, ok? Mas isso depende muito, aí a prefeitura muitas vezes não aceita. Em bairros mais retirados ou mesmo em loteamentos fechados é mais fácil aceitar, pelo menos essa é a experiência que eu tenho, ok? Tem a energia elétrica, como a gente falou, que você pode fazer tanto aérea, como hoje também tem se usado, mas é um custo muito maior, por isso que precisa ver se esse valor agregado e você fazer subterrânea, ela compensa, é viável, porque precisa saber se o consumidor paga por aquilo.
se vai ter preço, aquele valor agregado. Por isso é importante, eu já falei em outro webinar, a diferença entre valor e preço. Se você coloca muito valor, para se pagar tem que ter preço, né? E se de repente não tem preço, não é viável, ok? Então, energia elétrica é isso aí, tem tanto subterrânea como aérea. Precisa ser muito bem estudada, dependendo do padrão do teu loteamento. Outra coisa que precisa ver, projeto de paisagismo, né? O paisagístico. É o projeto, na verdade, que compõe a arborização, não só do sistema de lazer, mas também a arborização dos passeios públicos, ou seja, das calçadas, tá? E também das áreas verdes. Então nós temos área de lazer, áreas verdes e as calçadas. Precisa ter um projeto, não se faz mais como há tempos atrás, eu já fiz loteamento, onde a gente não definia as árvores que ia colocar e depois colocava aleatoriamente. Hoje não, hoje a gente, para aprovação, a gente já tem que identificar qual a espécie da árvore que vai ser plantada e quais árvores e a quantidade de árvores que vão ser plantadas. Então tudo isso vai te formando, são custos que você precisa ter, né, ter dentro do seu orçamento para que você veja a viabilidade de venda depois, tá? Então tudo a gente tem que perceber como empreendedor, a nossa visão aqui é de um engenheiro empreendedor, que você tenha essa condição de você fazer um loteamento que seja realmente viável, né? Porque você precisa ganhar dinheiro com isso, você precisa trabalhar para que você faça não só um loteamento, mas que você continue fazendo vários. Então ele tem que ser viável, porque se não for viável no primeiro, dificilmente você vai fazer o segundo. Ok?